Pessoal, hoje eu vou trazer uma receitinha para vocês de um alfajor, né? Eu vou fazer esse alfajor pro aniversário do meu neto. Porque para colocar no saquinho e dar de lembrancinha, sabe? Para cada pessoa, achei uma ideia muito boa, colocar no saquinho com lacinho e dar lembrancinha. É uma receitinha assim, ela é muito rápida e fácil de fazer, né? Eu vou rechear elas depois com doce de leite caseiro, que eu fiz doce de leite, uma lata de leite condensado cozido em casa, tá? E com Nutella, porque uns aqui gostam de leite condensado, outros gostam de Nutella, então vou rechear com esses dois recheios, tá bom? Bom, pessoal, aqui tem os ingredientes para eu fazer o alfajor. Aqui eu tenho 200 gramas de manteiga, manteiga mesmo, tá, pessoal? Como fala, se quiser fazer com margarina, você pode fazer. A manteiga deixa mais gostosa, porque como é uma bolacha amanteigada, então eu gosto de colocar manteiga, tá? Aqui eu tenho 6 gemas de ovos, tá bom? Aqui é 200 gramas de açúcar, 240 gramas de maisena, amido de milho, né? 240 de farinha de trigo. E aqui a raspa de limão, pessoal. Aqui, pessoal, vou colocar, eu não coloquei aqui porque a maioria das pessoas não coloca. É uma coisa minha mesmo, colocar uma colher de café, aquela colherzinha maior, pequena, eu acho que é a de chá, de fermento em pó. Por quê? Eu gosto, é o meu jeito, é como eu sempre falo nas minhas receitas. Eu sempre faço receita e sempre modifico e faço ao meu jeito. Porque eu acho que um pouquinho de fermento que vai na massa, ela fica bem mais macia. Não fica aquela massa, a bolachinha, né? Que faz para rechear, não vai ficar dura. Eu acho que ela fica bem mais macia, fica mais gostosa na hora que você morde, sabe? Então por isso que eu vou colocar, mas essa é uma opção minha, tá bom? Bom, pessoal, essa é uma receita bem fácil. Aqui eu vou colocar, ó, a manteiga. Já coloco aqui, ela tá em temperatura ambiente. Não pode fazer com ela gelada, tá, pessoal? Tira um tempo antes, deixa ela ficar em temperatura ambiente para depois você fazer, tá bom? É melhor fazer assim. Aqui tem as gemas. Ela é fácil, você só vai colocar tudo, misturar, pessoal, e fazer tudo e misturando tudo. E é rapidinho de você fazer. Aqui eu já vou colocar o açúcar e a raspa de limão. Eu sempre faço do meu jeito, pessoal, porque eu sempre procuro um jeito de fazer que seja fácil, sabe? Porque tem gente que complica muito receita, fica sabe, dificultando um pouco a receita. Eu não gosto de dificultar a receita, então eu gosto de fazer de uma maneira bem fácil, que é para as pessoas não ficar, nossa, essa receita é difícil, nossa, não dá para fazer, nossa, é complicado. Então não tem complicação não, ela é uma receita fácil, ó. Aqui é só, como o tempo tá um pouco frio hoje, pessoal, a manteiga não ficou na temperatura, ela não ficou molinha. Quando tá calor, ela fica bem molinha, sabe? Mas o que você tem que fazer aqui, ó, misturar bem isso daqui até virar um creminho, pessoal. Vou misturando bem o açúcar, a gema, a raspa de limão, a manteiga. Vai virar um creminho, tá? Aí depois que tiver bem misturadinho, pessoal, vai misturando até dissolver bem a manteiga, pra tá bem misturadinha mesmo, tá? Você não pode mexer assim, falar, tá misturado e já ir acrescentando farinha, as coisas aqui não, tá bom, pessoal? Pessoal, ó, aqui eu misturei bem, tá vendo, ó? A manteiga e a coisa ficou, ó, um creminho mesmo, tá vendo? A manteiga, o açúcar e a raspa de limão. Se você quiser pôr raspa de laranja, também pode, tá, pessoal? A raspa de laranja, de limão, é opcional. Eu coloco eu acho o sabor fica muito gostoso com a de limão, tá bom? Pessoal, também outra coisa que eu vou falar. As xícaras que eu tenho são de 240 ml, né? Porque eu tava vendo as receitas, às vezes as pessoas falam, é uma xícara de 240 ml, dá 240 gramas. Não dá, tá, pessoal? Quando você mede na xícara 240 ml em líquido, ela dá o 240 ml. Agora, quando você vai medir a farinha e a maisena, não dá. Então, 240 gramas, você pesa
a farinha e a maisena na balancinha, porque uma xícara de 240 ml não dá 240 gramas, tá? Que eu pesei aqui tudo direitinho e é totalmente diferente você medir numa xícara 240 ml com líquido e medir com farinha, tá bom? Então aqui eu vou colocando a farinha e a maisena, pessoal. Um pouquinho de cada, tá? E vou misturando aqui com a colher por enquanto, porque aqui tem que pôr a mão, tá, pessoal? Tem que pôr a mão, só tô colocando por enquanto, porque como tá mais mole, prefiro colocar um pouquinho de farinha e mexendo com a colher por enquanto, tá? Depois é só você ir misturando, colocando farinha e misturando com a mão, tá bom? Bom, pessoal, ó, o ponto da massa é esse, ó, ela não tá mais grudando na mão e ela não fica, ela fica meio quebradiça mesmo, tá? Ela não fica aquela massa muito úmida de manteiga, assim, que fica bem... Ela vai, conforme você vai fazendo, ó, ela vai ficando meio quebradiça, ela não fica aquela massa lisinha, sabe? Mas ela fica uma massa muito boa, mas só que agora, ó, tá vendo? Ó, não tá mais grudando na minha mão, posso manusear ela bem, então esse é o ponto, já deixar a massa assim. Essa daqui, pessoal, eu precisei usar mais meia xícara de farinha com maisena, porque minha gema, os ovos que meu esposo comprou essa semana tava bem grande, são aqueles bem grandes. A gema, ela tava muito grande, então precisou. Então você tem cuidado de quando for fazer, não fazer com as gemas, aquelas gemas muito grandonas, ovos grandão. Faz com ovo, porque quanto maior a gema, mais farinha você vai usar e na receita interfere bem. Na minha interferiu bem, tá bom? Aí eu acrescentei um pouquinho de, como eu precisei usar mais farinha por causa da gema, eu acrescentei mais 20 gramas de manteiga aqui, porque senão ia dar um contraste, né? Na massa ia... Então fui acrescentando um pouquinho de cada coisa, tá bom? Você pode abrir já agora, assim que você termina, você já pode abrir. Eu, com massa manteigada assim, eu gosto de deixar um pouquinho na geladeira. Eu vou colocar dentro de um saquinho e vou deixar mais ou menos uma hora lá dentro da geladeira, que eu acho muito melhor na hora de abrir. Esse é assim que eu gosto, tá, pessoal? Eu não... Muita gente abre assim, mas eu gosto sempre massa que vai muita manteiga, tanto salgada como doce, eu gosto de deixar ela descansar um pouquinho na geladeira, que eu acho muito melhor na hora de abrir e cortar, tá bom? Pessoal, aqui ó, a massa já descansou um pouco na geladeira, tá? Ela fica meio quebradiça assim, pessoal, mas ela é assim mesmo, tá? As bolachas vai ficar bem bonitinha. Eu vou abrir aqui, pessoal, eu abro... Peguei aquele saquinho de rolinho de congelar mesmo, abri 2 saquinhos, tá? Então eu coloco um por baixo e outro por cima, tá bom? Pra abrir, fica melhor pra você cortar, não suja a bancada e não gruda, porque se você colocar na bancada direto, acho que ela gruda, sabe? Então você abre, não pode ser muito fininha, tá, pessoal? Não pode ser muito fininha. Eu vou abrir aqui e mostrar a espessura mais ou menos pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu tenho um cortador, pessoal. Esse daqui é de 6 centímetros, tá bom? Então, eu vou cortar as bolachinhas agora. Não pode ser muito fininha, pessoal. Eu gosto dessa espessura aqui, ó. Também não gosto de deixar muito grossa, tá bom? Eu gosto assim, ó. Dá pra ver... Tá vendo? Não sei se vocês vão ter uma noção de quanto. Não sei quantos centímetros fica de altura. Aqui, pessoal, eu vou cortar todas assim. O que eu fiz? Ela não gruda porque ela é muito amanteigada. Mas o que eu vou fazer? Vou colocar em cima do papel manteiga, que assim você tem uma segurança melhor. Ele vai soltar muito fácil, tá? Eu forro a forma e vou colocando elas em cima do papel manteiga. Então dá pra colocar uma mais juntinha da outra, não encostado, né? Mas eu vou colocando uma assim, um espacinho, menos de um dedo de uma da outra. E vou levar ao forno em 250 graus, pessoal. Eu vou colocar 200, mas você fica assim, observando, não pode dourar.
ela fica branquinha, ela não fica uma bolachinha dourada. O que eu faço para eu ver as minhas quando estão assadas? Eu levanto com uma faquinha, um garfinho, uma espátulazinha e vejo se tá começando a dourar por baixo. Se tiver começando a dourar por baixo, eu já tiro. Ela vai ficar branquinha, não doura nem um pouquinho, ela fica branquinha mesmo, tá, pessoal? Depois eu mostro pra vocês a coloração dela. Pessoal, essa daqui, essas bolachinhas do alfajor, eu já coloquei. Eu acho que ficou no meu forno, ele é muito quente, pessoal. Ficou uns 15 minutos mais ou menos. Por isso que eu falo, você tem que ir olhando embaixo. O que eu fiz? Para não quebrar a bolachinha, eu enfiei uma espátula por baixo e olhei para ver se estava dourado. Ó, por baixo já tá douradinho, em cima ela fica branquinha assim mesmo. Se você deixar dourar, pessoal, o que vai acontecer? Vai ficar uma bolachinha dura, crocante demais. Então assim, quando você deixa ela dourar só embaixo, deixa ela branquinha assim por cima, ela fica uma bolachinha bem macia, né? Ela é uma bolachinha macia, ela não é uma bolachinha para ficar dura. Essas minhas aqui, pessoal, eu fiz até um pouquinho mais fina. Tem gente que gosta de dar uma bolachinha mais grossa. Eu tô fazendo do jeito que nós gostamos aqui, tá bom? Então, da espessura que nós gostamos. Então, se você quiser fazer um pouquinho mais grossinha, você pode fazer um pouquinho mais grossinha. Mas eu acho que pra gente aqui, pra minha família aqui, já tá um ponto bom. E ó, embaixo tá todas douradinhas assim, e em cima branquinha. E ela, se você faz assim, ó, ela é bem macia, ela não é aquela bolacha dura, crocante, que quando você morde ela se esfarela, entendeu? Aí depois eu vou rechear, só que pra rechear, pessoal, tem que deixar esfriar. Não pode você rechear quente. Então, eu tô tirando elas, assando todas, deixando esfriar. Depois você vai colocar o recheio, unir as duas partes, deixar bem lisinho para depois colocar a cobertura de chocolate. Banhar ela no chocolate, tá bom? Aqui, ó, eu já deixei ela esfriarem. E agora eu coloquei dentro do saquinho, pessoal, porque eu acho que fica aqui a Nutella, tá? Coloquei Nutella aqui. Gosto de colocar no saquinho porque fica mais fácil para você rechear. O que eu faço? Eu começo pelas bordas porque eu não gosto de deixar muito na bordinha aqui, sabe, pessoal? Muito pra fora. Por quê? Quando você coloca a outra, você vai dar uma apertadinha. Então, eu coloco do lado dourado, tá, pessoal? Eu dou uma apertadinha nelas, tá? Você não pode apertar muito assim pra... Se sair, você tem que fazer assim, ó. Não pode sair. Como aqui, ó. Eu aperto pra sair um pouquinho. Tem que deixar bem rentinho uma com a outra, pessoal. Aí aqui, ó. Pra depois não ficar ruim quando você vai banhar, tá? E eu vou colocando aqui. Depois, pessoal, a Nutella, eu vou rechear elas todas, deixar bem recheada, tá vendo, ó? Uma com a outra. Vou colocar aqui nas formas todas recheadas. Aqui eu vou rechear com Nutella e coloquei o doce de leite também no saquinho, tá? O doce de leite a gente também faz da mesma forma. Aqui, pessoal, o que eu tô percebendo é minha bolachinha tem umas que tá um pouquinho torta. Só ter o cuidado na hora de tirar pra colocar na forma, que às vezes a gente dá uma entortadinha nelas, pra elas ficarem certinhas. Então a gente, aqui o doce de leite é a mesma coisa, tá vendo? Ó, tá vendo aqui, ó? Já deu uma rachadinha. Não posso apertar elas nas pontas, tem que apertar sempre no meinho aqui. Mas como vai banhar no chocolate, aqui coisa. Então esse excesso aqui, pessoal, tem que fazer assim pra ela ficar bonitinha depois, tá bom? Quando você banha ela no chocolate, ela ficar bonitinha, não ficar toda torta assim, ó. Aqui não tem problema tem que ter cuidado pra não trincar, porque ela é muito delicada. Mas assim, aqui dá pra banhar no chocolate. Depois, como eu vou fazer banhar no chocolate, depois eu vou colocar por cima ainda o chocolate branco pra deixar ela uma decoraçãozinha em cima com chocolate branco, então não vai aparecer. Mas sempre tenha cuidado na hora de rechear, pra apertar ela no meio aqui mais delicadamente, ó. Só foi dar uma apertadinha aqui na ponta que ela já trincou, tá, pessoal? Agora eu vou rechear todas
assim, né? E depois deixar aqui. Eu vou levar um pouquinho pra geladeira, pessoal, porque a Nutella na geladeira, ela vai ficar um pouquinho. Então eu vou colocando na forma assim, todas recheadas. Vou levar na geladeira pro doce de leite e a Nutella dar uma consistência mais firmezinha. Depois que der uma consistência mais firmezinha, deixar assim uns 40 minutos, no máximo meia hora, 40 minutos só na geladeira. Aí depois eu vou banhar elas no chocolate, tá? Você pode banhar ela, pessoal, no chocolate, aquele chocolate para cobertura em gotas. Eu comprei ele não é de cobertura, ele é chocolate mesmo. Então eu vou banhar ele, porque o chocolate em gotas fracionado, ele fica mais brilhante. Só que eu vou passar as minhas no chocolate meio amargo, mais do chocolate mesmo, tá? Bom, pessoal, aqui eu derreti chocolate, pessoal. Eu derreti o chocolate em gotas. Eu coloquei de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Eu vou colocando, mexendo, até porque como é bastante chocolate, demora mais um pouquinho, tá? Então, agora eu vou passar os alfajor no chocolate, da banha de chocolate, tá? Eu com o auxílio de uma colher, como eu tô fazendo em casa. O garfo, eu tinha aquele garfinho de tirar o chocolate, pessoal, mas eu acabei dando embora depois que eu parei de fazer pra fora, de fazer as encomendas. Eu acabei dando embora tudo, um monte de material que eu tinha. Então o que eu faço, ó, eu vou tirando o excesso, vou batendo numa colher aqui, tirando todo o excesso de chocolate. Forrei uma forma aqui com papel manteiga, forrei a forma com papel manteiga e vou colocando todos já banhados ali dentro da forma, tá? Eu vou tirando tudo o excesso, pessoal. Quanto mais você puder tirar, melhor, porque depois você coloca na forma ali, quando você tira todo o excesso, você não precisa tirando as rebarbinhas, tá? Então vou tirando o excesso todinho, ó, batendo aqui. Quando tem um garfinho, você vai batendo assim também. As bolinhas de cima vão se desfazendo também, que às vezes fica alguma bolinha de chocolate, tá? Então, quando tiver saindo muito aqui, quando você bate na colher e tiver saindo bastante, você vai batendo até ele escorrer bem, porque aí você coloca ali no papel e depois você é só embrulhar e finalizar ele. Não precisa colocar ele em saquinhos, tá vendo? Eu vou, ó, espirrou aqui um pouquinho, foi escorrendo, eu venho, tiro o excesso. Isso é importante, tirar o excesso para finalização. Aqui, pessoal, eu vou colocando na forma, aqui com forrado de papel toalha, porque depois que ele seca, fica bem fácil de você tirar ele, tá bom? E vou fazer em todos assim, pessoal. Eu banhei todos no chocolate. Eu passei o meu no chocolate meio amargo, tá, pessoal? Aí você passa no chocolate que vocês mais gostam. Agora, o que eu fiz? Eu coloquei, derreti um chocolate branco. Eu vou fazendo assim, ó, em todos. Coloquei no outro saquinho, porque aquele eu não fechei direito. Aqui eu coloquei num biquinho mesmo, porque se você tem um biquinho fininho, aí você pode fazer. Aí você vai fazendo em todos assim, pessoal. Se por acaso tiver recheio diferente, aí você faz assim e depois você vem e faz assim. Eu vou mostrar aqui um. Aí você faz assim só para diferenciar, ó, do lado pro outro, tá? Aí porque aí fica diferente de um, fica diferente do outro. Aqui, pessoal, eu vou deixar secar agora esse chocolate branco e vou colocar em saquinhos. A embalagem, aí você escolhe, pessoal, porque aí depende do que você vai fazer. Você pode fazer para chá de bebê, para um aniversário, para vender individualmente, que aí você tem para vender individualmente, você tem que fazer o custo, né? Fazer o custo de quanto você gasta, né? E dá pra dar de lembrança, nossa, dá pra dar de presente pra alguém especial. Você pode fazer pra várias coisas. Pra vender, isso daqui faz um sucesso danado, pessoal. Vocês podem ganhar muito dinheiro com isso. Não é uma coisa que dá trabalho. O que ele demora é que você tem que esperar esfriar tudo. A única coisa que demora é você esperar esfriar. Porque você não pode rechear ele quente, tem que estar tudo frio, o recheio e as bolachinhas tem que estar todas frias. E para decorar assim, você tem que banhar ele no chocolate. Você pode deixar só no chocolate mesmo, né, também.
banhar ele no chocolate e vender sem precisar do chocolate branco em cima. Eu vou partir um aqui, pessoal, para vocês verem como que fica por dentro. Bem recheado. Você tem que fazer ele, pessoal, e deixar bem recheado. Você não pode fazer e colocar pouco recheio, tá? Ó, como fica, pessoal. Ele fica bem recheadinho, tá? Esse daqui é de Nutella. E porque também se colocar muito recheio na hora que você vai... não pode ser pouco. Tipo, é uma grossura de um dedo de recheio. Por quê? Porque na hora que você vai banhar, principalmente Nutella, né? O doce de leite não dá tanto trabalho, mas a Nutella, quando ela tá fora de temperatura ambiente, ela fica muito mole. Aí eu coloquei na geladeira, porque quando ela gela, ela dá uma consistência bem mais firme, né? Aí pra banhar quando fica muito, ele vai escorrendo pra dentro do chocolate, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, da receita. É uma diquinha para você fazer para sua família, para um aniversário, para dar de lembrancinha de aniversário, para dar para alguém que você gosta ou vender. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam, compartilhem, comente se tiver alguma dúvida, tá? Que ajuda muito o canal a crescer, tá bom, pessoal?